Você está perdendo força toda vez que fala demais. Está entregando sua energia toda vez que explica seus planos, suas ideias, seus movimentos, antes de executá-los. Sabe por que você não avança como poderia? Porque está ocupado tentando provar em vez de construir. Porque está cercado de barulho, de validação externa, de distrações disfarçadas de conexão. Hoje eu vim te dizer algo desconfortável. Enquanto você fala, outros fazem. Enquanto você compartilha o que vai conquistar, há quem esteja em silêncio, executando, focando, crescendo sem alarde. E são esses que vencem. Se você não aprender a se calar, a se concentrar e a agir sem buscar aplausos, vai continuar travado. Este vídeo não é para quem busca curtidas, é para quem está pronto para dominar a própria vida com estratégia. Você está pronto para o silêncio que transforma? Então fique. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva esta frase como um compromisso com você mesmo. Hoje paro de falar, ajo, sou estoico. Escreva com intenção, com firmeza, com convicção. Porque quando você declara algo assim em voz alta ou por escrito, sua mente registra, guarda e começa a se reprogramar por dentro. Este não é apenas um comentário, é o seu ponto de partida. É o momento em que você decide abandonar o ruído, assumir o controle e avançar em silêncio. Faça isso agora. Que fique registrado, que fique selado. Número 1. Não sacrifique sua rota tentando alcançar outra pessoa. Siga o seu próprio caminho. Quando você para de olhar para os lados e se concentra no que realmente importa, algo poderoso acontece. Sua energia deixa de se dispersar e começa a se focar como um raio laser. Você já não corre atrás do que não é seu. Já não desperdiça suas forças perseguindo sombras alheias nem lutando por reconhecimentos que não te constroem. Você começa a avançar com propósito. E o mais bonito é que, ao parar de correr atrás dos outros, você começa finalmente a se encontrar. Muitas vezes você se pergunta por que se sente cansado, estagnado ou vazio. E a resposta é simples: você está se comparando. Está observando o caminho dos outros, suas vitórias, seus feitos, seu tempo, e tudo isso te distrai do que realmente precisa fazer. Sua missão, seu chamado, o seu ritmo. Assim como o cão da história que se esgota correndo atrás de tudo, você também se desgasta tentando estar em todo lugar, menos onde realmente deveria estar. Você não está aqui para correr atrás de ninguém. Está aqui para construir algo que seja só seu. E isso só crescerá se você parar de desperdiçar sua atenção com a vida alheia. Se você vive focado no que o outro posta, no quanto ele já conquistou ou em como é reconhecido, você perde o foco. Você não nasceu para imitar, nasceu para criar. E o mais perigoso de se fixar tanto no externo é começar a acreditar que o seu processo não vale, que o seu ritmo é lento, que a sua história não é suficiente. Mas tudo muda quando você para e se pergunta: qual é o meu objetivo? O que eu realmente quero? Para onde estou indo? Porque é aí que você entende que a única competição verdadeira é com você mesmo. Não importa se alguém chegou antes, se vai mais rápido ou se parece estar melhor. O que importa é que você não pare. Persiga o que é seu com calma, com firmeza, com constância. Você não precisa gritar seus passos. Apenas caminhe. Você não precisa provar nada para ninguém. Apenas mantenha o foco. Cada minuto que você passa observando a vida do outro é um minuto a menos construindo a sua própria. E isso é o que mais dói depois: perceber que você não conquistou algo, não por falta de capacidade, mas porque estava distraído demais olhando para o lado errado. Repito com clareza:
O sucesso não vem quando você corre atrás do que os outros têm. Ele vem quando você decide correr em direção ao que você deseja. E para isso, você precisa de foco. Precisa aprender a dizer não às distrações. Precisa saber estar consigo mesmo. Porque é no silêncio, na solidão e na disciplina que se constroem os sonhos que realmente valem a pena. Por trás de toda grande conquista, existe alguém que soube manter o foco mesmo quando ninguém o compreendia, mesmo quando parecia mais fácil desistir. E é isso que você também pode fazer, se desconectar da expectativa externa e se reconectar com a sua verdade. Talvez não seja rápido, talvez não seja fácil, mas será seu. E isso é o que torna tudo valioso. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que os outros fazem, só o que decidimos fazer com a nossa mente e com a nossa energia. Foque nisso, somente nisso. Então se pergunte agora mesmo onde você está colocando sua atenção. Está desperdiçando com superficialidades, comparações e barulho, ou está investindo na sua evolução, na sua verdade? Porque a diferença entre uma vida vazia e uma vida plena está exatamente aí no foco. Volte para si, feche os olhos para o mundo por um instante, e se lembre de quem você é, do que você queria, do porquê você começou. Porque quando você se lembra do seu porquê, nenhum como te detém. Ninguém pode competir com quem está focado. Ninguém vence quem não se distrai. Corra a sua própria corrida. Seja como o jovem que caminha firme em direção ao seu destino, enquanto os outros se cansam correndo atrás do que não lhes pertence. Você não está aqui para perseguir. Você está aqui para conquistar. Número 2. Reserve para si o próximo passo que você vai dar. Nem todos merecem saber qual será o seu próximo movimento. Não porque você esteja escondendo algo, mas porque está protegendo o que há de mais valioso neste momento, sua visão. Existem sonhos que não devem ser expostos antes da hora. Não porque sejam frágeis, mas porque ainda estão sendo moldados. Aquilo que você está construindo é sagrado. E nem tudo que é sagrado deve ser compartilhado. Toda vez que você fala demais e entrega poder, o que deveria te fortalecer se transforma em dúvida. Aquilo que antes era um fogo interno se apaga diante das opiniões alheias. Falar demais pode parecer um desabafo, mas muitas vezes é uma forma disfarçada de buscar validação. E você não precisa ser validado. Você precisa avançar. O erro de muitos é anunciar seus planos esperando apoio, compreensão ou aplausos, mas o que recebem, na maioria das vezes, são críticas, julgamentos, comparações ou medos que não são seus. Pessoas que não entendem a sua visão porque não têm a sua fome. Gente que projeta sobre você as próprias limitações. E você não tem obrigação de carregar esse peso. Caminhe em silêncio. Faça da sua disciplina algo mais forte do que sua necessidade de ser compreendido. Porque quando você está focado, não precisa se explicar, não precisa dar detalhes. Seu progresso vai falar por você. Sua transformação será a prova. E quando chegar o momento certo, você não precisará justificar nada, apenas mostrar resultados. Isso não é egoísmo, é estratégia. O silêncio não é fraqueza, é proteção, é maturidade emocional, é saber que sua energia não deve ser gasta explicando, mas executando. Cada palavra que você não diz se transforma em um passo concreto, porque enquanto outros falam, você avança. Aprenda a saborear o processo sem precisar compartilhá-lo. Que o seu progresso não dependa do olhar dos outros. Que o seu foco não se dissolva tentando convencer quem nunca caminhou o seu caminho. Cuide dos seus planos como quem cuida de uma semente e proteja-os do vento, do barulho e dos julgamentos. Deixe que cresçam dentro de você até estarem prontos para florescer. Só então, mostre-os ao mundo. Se você está sempre falando sobre o que vai fazer, está se desgastando, está se esvaziando.
E pior, está se expondo a energias que não precisa, porque nem todos torcem pela sua evolução. Alguns só esperam o seu fracasso para dizer, eu avisei, não por maldade, mas por frustração pessoal. E você não precisa ser vítima disso. Mantenha o foco. Trabalhe em silêncio. Que cada dia conte. Que cada ação seja um passo a mais na direção certa. E que ninguém saiba dos seus planos até que já seja tarde demais para detê-los. Isso é poder. Isso é maestria. Isso é liderança interior. Quem fala menos, surpreende mais. Quem age em silêncio impacta com mais força. Você não precisa anunciar cada movimento, só precisa se mover. E quando chegar lá, todos saberão, não porque você contou, mas porque você realizou. O estoicismo nos ensina que o sábio foca no que pode controlar, e não na validação externa. Guarde silêncio. Haja com firmeza, e deixe que o tempo fale por você. Da próxima vez que sentir vontade de contar seus planos a alguém, pare. Pergunte se preciso mesmo dizer isso ou só quero aprovação. Esse impulso vem do meu ego ou da minha visão. Se a resposta não estiver alinhada com o seu propósito, é melhor ficar em silêncio. Há poder no que não se diz. Há força no que você guarda para si. E quando sua energia não se perde em explicações desnecessárias, ela se transforma em resultados extraordinários. Faça do seu silêncio uma estratégia, e dos seus feitos, uma resposta, porque no fim das contas, o que importa não é quanto souberam antes. O que importa é que você chegou, que você conseguiu, e que fez do seu jeito, em paz, em silêncio, no seu ritmo. Número 3. Seu talento e seu sucesso não dependem de imitar os outros, mas de seguir o seu próprio caminho. Você já se perguntou quantas vezes calou a sua própria voz para seguir a de outra pessoa? Quantas vezes se desviou do seu caminho por acreditar que o sucesso estava em copiar o que alguém mais estava fazendo? Hoje quero te dizer algo que pode mudar sua vida. Seu talento e seu sucesso não dependem de imitar ninguém, e sim de ter a coragem de seguir o seu próprio caminho, mesmo que ninguém mais o entenda. Vivemos em uma era de comparações constantes. Você abre o celular e vê milhares de pessoas conquistando coisas incríveis, mostrando suas rotinas, seus talentos, suas vitórias. E é aí que começa o ruído. Aquele sussurro mental que diz que você também deveria fazer o mesmo. Que se ele grava vídeos, você também precisa. Que se ela vende cursos, você deveria fazer igual. Que se eles tiveram sucesso desse jeito, então esse deve ser o caminho. E nessa corrida para se encaixar, você se esquece de uma verdade essencial: você não veio a este mundo para repetir padrões. Você veio para deixar uma marca única. Cada vez que você traz sua essência para seguir a fórmula de alguém, você se desconecta do seu verdadeiro poder. Sua paixão começa a se apagar, sua energia se fragmenta, sua motivação desaparece, e não porque você seja preguiçoso ou incapaz, mas porque está tentando viver uma vida que não foi feita para a sua alma. É como tentar correr uma maratona com um sapato que não serve, machuca, incomoda, te trava. Assim é viver uma vida que não combina com quem você é. O verdadeiro sucesso não se sente como pressão, se sente como expansão. Ele não te suga energia, ele te abastece. Não te obriga a fingir, te convida a ser você mesmo. E essa é a prova mais clara de que você está no caminho certo, quando o que você faz te faz sentir mais vivo, mais inteiro, mais verdadeiro. Talvez você tenha passado anos duvidando de si, se perguntando se nasceu para isso, se comparando com quem já está mais longe. Mas deixa eu te dizer com firmeza, ninguém está mais adiantado do que você, se você está sendo fiel ao seu processo.
Porque o crescimento real não se mede por número de seguidores, nem por dinheiro, nem por aplausos, e sim pela paz que você sente por saber que não está fingindo, que está caminhando com verdade. Talvez você ainda não tenha todos os resultados visíveis. Talvez o seu caminho seja mais silencioso, mais lento, mais discreto. Mas isso não significa que não seja poderoso. Algumas sementes demoram mais para florescer, mas quando florescem, fazem isso com força, com propósito e com raízes profundas. Não tenha pressa, não copie, não se traia, confie. A chave está em reconhecer seus próprios talentos, suas paixões, sua forma única de enxergar o mundo. E a partir disso, construir, criar, escolher. Começar cada dia com o compromisso de ouvir mais a si mesmo e menos o barulho lá fora. Porque o barulho não sabe quem você é, mas você sabe. Quer resultados extraordinários? Então pare de viver uma vida comum que nem é sua. O sucesso verdadeiro é pessoal, não coletivo. Você não precisa de aprovação, você precisa de clareza. Não precisa de permissão, precisa de decisão. E essa decisão começa quando você se olha no espelho e decide ser você, sem desculpas, sem cópias, sem máscaras. O estoicismo nos lembra que a única pessoa que devemos agradar é a nós mesmos, à noite, quando ninguém está olhando. Porque viver em coerência entre o que pensamos, dizemos e fazemos, isso é liberdade, isso é poder, e isso é sucesso real. Hoje, te convido a fazer algo diferente. Desligue as vozes externas e ligue a sua voz interior, aquela que te diz o que você quer, o que você sonha, o que você ama. Aquela voz que ficou em silêncio porque você achou que os outros sabiam mais. Chega. Hoje você escolhe o seu caminho. Hoje começa a sua verdadeira história. Porque no fim das contas, as pessoas podem até admirar quem você imita, mas só você vai se amar de verdade quando tiver coragem de ser quem é. E esse amor próprio, essa conexão com sua essência, é o combustível mais poderoso que existe. Não se compare, não copie, crie o seu próprio mapa, caminhe sua própria estrada, e faça isso com paixão, com disciplina, com paciência. Esse é o caminho que vai te levar não só ao sucesso, mas à plenitude. Número 4. Dar prioridade ao que realmente importa diminui o estresse e o caos mental. Você está se exigindo demais. Eu sei. Está tentando estar em todos os lugares, responder a todos, dar conta de tudo e não decepcionar ninguém. Mas enquanto corre atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo, está se perdendo de si mesmo. Sua paz, seu foco, sua energia estão sendo drenados por coisas que você nem sequer escolheu conscientemente. Você está dizendo sim por obrigação, por medo, por hábito. Mas quando foi a última vez que disse sim para você? Todos os dias você acorda com uma lista interminável de tarefas, mensagens, pendências, interrupções, cobranças externas e uma mente saturada. Acostumou-se a viver com ansiedade e começou a achar que isso é normal. Mas não é. O que está acontecendo é simples, você não está priorizando. Está apenas sobrevivendo no piloto automático. E isso, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço alto. O mundo grita para que você faça mais, responda mais rápido e esteja sempre disponível. Mas ninguém te ensina a parar. A olhar com honestidade e se perguntar: isso é importante para mim? Isso me aproxima ou me afasta do meu bem-estar? Aí está a raiz. Não se trata de fazer mais. Se trata de fazer o que realmente importa. Quando você não tem clareza das suas prioridades, vive disperso. Pula de uma coisa para outra sem profundidade. Sua mente sobrecarrega. Seu corpo se cansa. Seu espírito se apaga.
e você começa a sentir que não chega a lugar nenhum, mesmo sem ter parado um minuto. Porque não é sobre quanto você faz, é sobre o quanto está alinhado com o que faz. Quero te convidar a fazer uma pausa, a olhar para a sua vida como se fosse uma mochila, o que você está carregando que nem é seu, o que você está fazendo apenas por obrigação ou por medo de desagradar. Quais atividades te roubam a paz e não te devolvem nada em troca? Você tem o direito de soltar, tem o direito de dizer não, e acima de tudo, tem o dever consigo mesmo de escolher o que te fortalece. Faça algo simples, pegue uma folha, e escreva tudo o que ocupa o seu dia, desde o que você faz ao acordar até o que te rouba minutos nas redes sociais. Depois, sublinhe apenas o que realmente te aproxima do seu propósito, da sua paz, do seu bem-estar. O resto, elimine, delegue ou imponha limites. Porque cada não que você diz ao mundo é um sim que você diz a si mesmo. Você não veio a este mundo para viver correndo. Você veio para viver com propósito, para ser intencional, para proteger sua energia como o bem mais precioso que possui. Porque quando você foca, quando prioriza, tudo muda. Sua mente se acalma, sua ansiedade diminui. Seu dia deixa de ser uma corrida e se transforma em uma obra que você escolhe construir com consciência. O estoicismo nos ensina que nem tudo o que chama sua atenção merece sua energia. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E essa é a verdade desconfortável, não nos falta tempo, nos sobram distrações. O que é essencial nem sempre grita. Às vezes, o que mais importa é silencioso, e só conseguimos escutar quando aprendemos a fazer espaço. E fazer espaço não é abandonar responsabilidades, é ter coragem de filtrar o que não nutre. É dizer isso não é para mim sem culpa. É entender que sua paz vale mais do que qualquer expectativa social. Que sua saúde mental é prioridade. Que seu tempo é sagrado e você não é obrigado a gastá-lo com tudo o que aparece. Lembre-se disso, toda vez que você escolhe algo que não te faz bem, está abrindo mão de algo que faria. Cada minuto entregue ao trivial é um minuto roubado do essencial. Por isso, da próxima vez que algo pedir sua atenção, pergunte-se: isso me aproxima da vida que eu quero? Se a resposta for não, afaste-se sem culpa. A clareza surge quando você para de se complicar. O foco aparece quando você deixa de se distrair com o que não importa. A paz floresce quando você escolhe simplificar. E tudo isso começa com uma decisão: priorizar a si mesmo. Você não pode controlar tudo o que acontece fora, mas pode escolher o que permite que entre. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando você escolhe o que é importante, o que é urgente perde o poder. E é aí que sua liberdade começa. Número 5. Vença a tentação de desistir e enfrente suas próprias fraquezas. Sabe qual é um dos maiores inimigos da sua grandeza? Aquele sussurro interno que te diz: já chega, não vale a pena, você está cansado, melhor parar por aqui. Não é o seu corpo falando, é a sua fraqueza disfarçada de lógica. É aquele instinto invisível que aparece justamente quando você está prestes a avançar, a romper limites, a mudar de vida. Esse instinto de desistir não vem para te proteger, vem para te roubar. Roubar o seu potencial, a sua disciplina, o seu propósito. E aqui está a verdade que poucos querem encarar: todos sentimos vontade de desistir. Todos. Até os mais fortes, os mais disciplinados, os mais bem-sucedidos. Mas há uma diferença fundamental: alguns ouvem essa voz e param. Outros ouvem e seguem mesmo assim. Porque não se trata de não sentir fraqueza, se trata de não obedecê-la. Seu corpo vai pedir descanso, sua mente vai procurar atalhos, suas emoções vão implorar por alívio. Mas se você sempre ceder,
nunca vai crescer. O crescimento dói. O avanço exige desconforto. E a força não se constrói nos dias fáceis, ela nasce nos momentos em que tudo dentro de você grita para parar, e mesmo assim, você continua. Haverá dias em que você não vai ter motivação, não verá resultados rápidos, duvidará até do porquê começou. E é exatamente aí, nesse ponto, que muitos desistem. Mas você não está aqui para desistir. Você está aqui para provar a si mesmo que pode seguir mesmo sem vontade. Porque não se trata de estar pronto, se trata de estar comprometido. Cada vez que você decide continuar quando tudo te diz para parar, você está treinando sua mente, está ampliando seu limite interno, está construindo uma identidade firme que não depende de sentimentos passageiros, mas de propósito sólido. E é essa identidade que muda destinos. Chega um momento na caminhada de todo guerreiro em que ele já não luta apenas pela meta, luta para não se trair. Porque sabe que desistir não é apenas parar uma ação, é quebrar uma promessa. E você se fez uma promessa que iria mudar, que iria melhorar, que daria tudo de si. Não deixe que alguns dias difíceis destruam essa decisão. A maioria fracassa não por falta de talento, mas por falta de constância. Porque a dor de continuar é desconfortável, mas a dor de desistir é permanente. E sabe qual é o peso mais cruel de desistir? É nunca saber o quão longe você poderia ter chegado se apenas tivesse tentado um pouco mais. O estoicismo nos lembra que o domínio de si mesmo é maior do que qualquer conquista externa. Para os estoicos, ser forte não é não sentir fraqueza, é agir com virtude apesar dela. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Resistir ao impulso de desistir é uma forma de liberdade. É se tornar dono das suas ações, e não escravo das suas desculpas. Então, da próxima vez que sentir vontade de desistir, não fuja, fique. Olhe essa emoção nos olhos. Reconheça-a e depois escolha continuar. Não porque é fácil, não porque você quer, mas porque você sabe que é isso que te molda. É isso que te fortalece. Cada passo que você dá, por menor que seja, é um golpe na sua versão fraca. Cada dia que você insiste, mesmo sem ver resultados imediatos, é uma vitória interna. E são essas vitórias internas que transformam seu mundo externo. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é quantas vezes decide se levantar. E enquanto houver fôlego em você, há força. Enquanto houver propósito, há caminho. Enquanto você não desistir, ainda está vencendo. Hoje, não te peço perfeição. Só te peço uma coisa: não pare. Porque cada vez que você vence essa voz que quer te fazer desistir, você se aproxima do nível de vida que realmente merece. E acredite, quando chegar lá, vai olhar para trás e se agradecer por não ter desistido, mesmo quando mais queria fazer isso. Número 6. Comece o dia com a determinação de avançar mais do que ontem. Hoje não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser melhor do que ontem. Mesmo que seja só um pouco. Mesmo que ninguém perceba. Mesmo que apenas você saiba. Porque quando você transforma esse compromisso em uma decisão diária, torna-se imparável. Você não precisa de grandes mudanças de uma vez só. O que transforma a sua vida é a constância nas pequenas coisas, a repetição silenciosa, o esforço que ninguém aplaude, mas que você sustenta, porque sabe para onde está indo. Levante-se a cada manhã com uma única pergunta: o que posso fazer hoje que me aproxime da melhor versão de mim? Essa pergunta tem poder, porque te foca, te alinha, te desperta. Viver no automático não é o mesmo que viver com intenção. Uma vida intencional começa com decisões diárias, simples, mas firmes. Não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer o que é certo, mesmo quando você não tem vontade. Sim,
Haverá dias em que você estará sem energia, em que sua mente inventará desculpas, em que seu corpo vai implorar por descanso. E é aí que mora a diferença entre quem apenas sonha e quem constrói. Porque sonhar é fácil, construir não. Mas cada tijolo colocado com esforço vai se transformar em uma fortaleza. Você talvez não veja isso agora, mas vai acontecer. Sempre acontece para quem não desiste. Não espere ter motivação todos os dias. Você não precisa dela. O que você precisa é de compromisso. Porque quando sua vida é guiada pela emoção, seu progresso se torna instável. Mas quando você age guiado pela decisão, você se torna sólido. Imagine o que você alcançaria se todos os dias fizesse algo, por menor que fosse, para avançar. 10 minutos de leitura, 5 páginas escritas. Um passo a mais naquele hábito que quer construir. Um não dito à preguiça. Isso é disciplina verdadeira. Pare de pensar que a mudança vem como uma explosão. Ela vem como uma gota constante. Como uma semente regada todos os dias. E quando você menos espera, ela floresce. Não porque foi repentino, mas porque você não parou de cuidar. Por isso, repita para si mesmo: não importa se hoje não avanço muito. O importante é não regredir. E se eu regredir, que eu não fique parado ali. Às vezes você vai sentir que nada muda, que o seu esforço é invisível, que está estagnado. Mas justamente nesses momentos é que você mais está crescendo, porque está desenvolvendo uma força interna que ninguém vê, mas que você sente. Essa força que vai te sustentar quando os verdadeiros desafios chegarem. E é aí que entra o estoicismo. Essa filosofia antiga nos ensina que não controlamos os resultados, mas controlamos nossas ações. Não controlamos o clima, as opiniões ou o reconhecimento, mas podemos controlar nossa atitude. Marco Aurélio escreveu: hoje cumprirei com o meu dever. O resto não depende de mim. Essa frase resume tudo. Não se trata de ter sucesso hoje. Trata-se de fazer a sua parte, de colocar seu tijolo, de ser coerente com seu propósito. Porque o sucesso não é um destino, é uma consequência do esforço diário, da disciplina no invisível, da constância quando ninguém está olhando. E quando esse hábito se torna parte de quem você é, sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que tenta melhorar, e se torna alguém que melhora. Todos os dias. Sem desculpas, sem drama, apenas com decisão. E esse tipo de pessoa não precisa gritar o que está fazendo. Seu progresso fala por ela. Sua energia demonstra. Sua vida começa a refletir isso em todos os aspectos. Porque quem se melhora a si mesmo, melhora tudo ao redor. Melhora suas relações, sua influência, sua paz mental. Então amanhã, quando o despertador tocar, lembre-se disso: você não está se levantando apenas para cumprir uma rotina, está se levantando para honrar sua evolução. Cada passo conta, cada esforço soma, cada dia é uma oportunidade. Não desperdice. Faça isso por você, pela pessoa que você sabe que pode se tornar. Porque nesse esforço silencioso, você está construindo algo que ninguém jamais poderá tirar de você: a sua grandeza. Número 7. Você não precisa que ninguém confirme o seu valor para continuar avançando. Pare de esperar que os outros te entendam. Você não precisa de aplausos. Não precisa que acreditem em você. Não precisa ser validado para seguir em frente. O seu caminho não exige permissão. A sua visão não depende de aprovação. Se continuar esperando que alguém diga você está no caminho certo, vai ficar parado a vida inteira. E enquanto isso, o tempo não espera. A vida não espera. O propósito que você carrega dentro também não espera. Cada vez que você condiciona seus passos ao reconhecimento dos outros, você se acorrenta. Entrega o controle da sua vida a olhares externos, a julgamentos alheios,
a opiniões que muitas vezes vêm de pessoas que nem estão construindo nada. E me diga, qual o sentido de interromper o seu crescimento por medo de não ser compreendido? Por que parar uma ideia que queima dentro de você só porque alguém não a enxerga como você? O desejo de aprovação é um dos venenos mais silenciosos. Ele se disfarça de humildade, de gentileza, de vontade de se encaixar, mas muitas vezes é apenas medo. Medo de ser diferente. Medo de errar sozinho. Medo de seguir sem companhia. Mas ouça isso, os caminhos que realmente valem a pena são trilhados com convicção, não com multidões. O que é verdadeiramente grandioso quase sempre começa em silêncio. Você não está aqui para agradar a todos. Está aqui para ser fiel à sua verdade, para fazer o que arde dentro de você, para dar o passo mesmo com medo, mesmo que ninguém entenda, mesmo que todos questionem. Porque no fundo, você sabe ficar parado dói mais do que errar. Reprimir sua intuição custa caro demais por uma aprovação momentânea. Quantas vezes você já duvidou de si só porque alguém não enxergou o que você via? Quantas vezes calou a sua voz para não incomodar? Mas isso acabou. Chegou o momento de tomar as rédeas da sua vida e caminhar com firmeza. Ninguém mais pode viver por você. Ninguém vai lutar pelos seus sonhos como você. Então pare de buscar fora aquilo que só pode ser construído dentro segurança. Construir essa segurança não é fácil, mas é possível. E começa quando você decide confiar no seu critério, na sua visão, no seu processo. Quando você para de pedir permissão para ser quem é. Quando você assume suas decisões com maturidade, sabendo que não precisa de aprovação para estar certo. E que mesmo quando erra, isso também faz parte do aprendizado. Não confunda solidão com fracasso. Muitos caminhos vitoriosos começaram sem plateia. Muitas ideias revolucionárias foram ridicularizadas no início. E muitas pessoas que hoje são admiradas foram ignoradas por anos. O que a sustentou não foi a validação, foi a convicção. A fé interior. Aquela voz que dizia, continue, mesmo que ninguém entenda ainda. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade é a independência interior. Sêneca dizia, a maior riqueza é se contentar com pouco. E isso também vale para o reconhecimento. Você não precisa preencher vazios com elogios. Não precisa do olhar do outro para saber que está no caminho certo. Só precisa de coerência. Coerência entre o que pensa, o que acredita e o que faz. Se você consegue se olhar no espelho e dizer, estou sendo fiel a mim mesmo, então você está no caminho certo. Porque a paz não está nos comentários dos outros, está na sua consciência tranquila. E quando você age a partir desse lugar, sua energia muda. Você se torna firme, se torna claro, se torna invencível. Então, da próxima vez que pensar em parar por falta de apoio, continue mesmo assim. A aprovação pode vir depois, ou talvez nunca venha, mas isso já não vai importar, porque você saberá que não está construindo por aplausos, está construindo por propósito. E isso vale mais do que 1000 reconhecimentos. Você não está sozinho, você está com você. E quando está com você, nada falta. Continue, sem permissão, sem validação, sem medo. Porque quem tem coragem de andar sozinho é quem vai mais longe. E você nasceu para ir longe. Número 8. Como a constância e o compromisso sustentado abrem o caminho para o sucesso. Não importa de onde você veio. Não importa se hoje você não tem dinheiro, apoio ou recursos. Se você tem compromisso, se tem fome de crescer, se tem a vontade firme de não desistir, então você tem o necessário para construir algo grandioso. Porque não se trata do que você tem, e sim do que você faz com o que tem. Existem pessoas que construíram impérios começando do zero. Qual foi a diferença? O esforço contínuo, o compromisso inegociável,
A disciplina que não se apaga, nem com o cansaço nem com o fracasso. Você precisa entender uma coisa: a vida não abre portas para quem espera. Ela abre para quem insiste. Para quem bate, empurra, cai, levanta e bate de novo. É essa mentalidade de não aceitar um não como resposta final, de ver cada tropeço como um degrau, de transformar cada erro em uma lição. É isso que forja alguém grande. Não se engane. Todos aqueles que você admira hoje passaram por noites em que pensaram em desistir, por dias sem progresso, por semanas de dúvida, por meses sem apoio, mas continuaram. E esse é o segredo que poucos querem ouvir: o que mais te transforma não é o sucesso rápido, é o trabalho que você faz em silêncio quando ninguém acredita em você, nem mesmo você. É nesses momentos que se revela quem está realmente comprometido. Porque qualquer um pode seguir em frente quando tudo está indo bem. Mas os que chegam longe são aqueles que continuam mesmo quando tudo parece estar contra. Quando falta motivação. Quando não há resultados visíveis. Quando há mais incerteza do que clareza. E mesmo assim, fazem o que precisa ser feito. Se hoje você está passando por uma fase difícil, não veja isso como sinal para parar. Veja como uma oportunidade para provar a si mesmo do que você é feito. Use essa dor, esse vazio, essa frustração como combustível, como impulso, como razão para construir uma história da qual você vai se orgulhar amanhã. Porque o sucesso não se herda, se constrói. E é construído com trabalho diário, não com desejos vazios. Faça um plano, escreva, defina metas, crie estratégias e comprometa-se com cada passo, por menor que pareça. Porque quando você é constante, esses pequenos passos se transformam em uma marcha firme. E mais cedo ou mais tarde, o resultado aparece. Porque a vida recompensa quem não desiste. Aquele que mesmo caindo 100 vezes, levanta 101. O estoicismo resume isso de forma brutalmente clara. Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Torne-se mais forte. A filosofia estoica não busca eliminar a dor, mas te ensinar a suportá-la. Não quer suavizar a vida, quer te fortalecer para enfrentá-la com honra, com temperança, com caráter. E é esse caráter que eu quero que você ative hoje. Porque a disciplina que você constrói agora, em meio à dificuldade, será a mesma que vai te sustentar quando o sucesso chegar. Não foque apenas na meta. Foque no processo, na pessoa que você está se tornando, nos valores que está cultivando. Isso, ninguém pode tirar de você. Não pense em desistir. Não pense em voltar atrás. Você já chegou longe demais para parar agora. E mesmo que ainda falte muito, você não está mais no ponto de partida. Você aprendeu. Você cresceu. Você superou obstáculos que antes te assustavam. E isso significa que você tem o que é preciso para continuar. Só precisa continuar. Repito, não se trata de ter sorte. Trata-se de ter constância. De trabalhar enquanto outros descansam. De se levantar enquanto outros reclamam. De continuar acreditando mesmo quando tudo parece te dizer o contrário. Porque no fim do caminho, não vence o mais talentoso, vence o mais comprometido. Aquele que decide que seu sonho vale mais que o seu cansaço. Então levante-se amanhã, e depois e no dia seguinte, com a decisão firme de avançar. Mesmo que seja um passo, mesmo que seja uma pequena melhora. Não pare, não ceda. Não se distraia. Faça isso por você, pela vida que você merece, pelo legado que quer deixar. Porque se você mantiver o compromisso, o sucesso não é uma possibilidade, é uma consequência. Número 9. A energia é sua moeda mais valiosa. Aprenda a geri-la e protegê-la. A sua energia é sua verdadeira riqueza. Mais do que o tempo, mais do que o dinheiro. Porque você pode ter o dia inteiro livre, mas se não tiver energia, não fará nada com ele. Pode ter oportunidades diante de si,
mas se estiver drenado emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente, não conseguirá aproveitá-las. Por isso, proteger sua energia não é um luxo, é uma necessidade, é uma decisão estratégica, é uma responsabilidade pessoal, se você realmente quer construir a vida que sonha. Todos os dias você acorda com uma quantidade limitada de energia, e o que decidir fazer com ela fará toda a diferença. Em que você está investindo? Em discussões inúteis, em redes sociais que só geram comparação e diminuem sua autoestima, em agradar pessoas que nem sequer te valorizam, ou em crescer, evoluir, criar, treinar, curar. Essa é a diferença entre uma vida com propósito e uma vida cheia de exaustão, a gestão da sua energia. E não se trata apenas de dormir bem ou tomar café. Trata-se de uma escolha profunda, de parar de entregar o que você tem de mais valioso a pessoas, situações e pensamentos que não merecem. Comece identificando seus vazamentos de energia. Faça isso com honestidade brutal. Com quem você conversa e depois se sente drenado? Quais hábitos você tem que, em vez de recarregar, te esgotam? Quais pensamentos você repete todos os dias que apenas sabotam seu progresso? O problema está aí, não no ambiente, não no calendário. Está na forma como você administra o que tem por dentro. E aqui vem a parte mais poderosa. Você pode recuperar sua energia, pode cortar o que te esgota, pode impor limites, pode dizer não, pode proteger seu espaço mental e emocional como se fosse ouro. Por que Porque toda vez que você deixa entrar o drama dos outros, que se envolve com o que não pode controlar, que responde a tudo, está vendendo sua energia por centavos. Sabe o que é viver com intenção? É filtrar, é priorizar, é saber que nem tudo merece sua atenção, que nem tudo é sua responsabilidade, que você não precisa responder toda mensagem, resolver todo problema ou absorver cada emoção. Você pode observar sem absorver, pode estar presente sem se perder, pode amar sem se esgotar. E quando você começa a fazer isso, sua energia muda, sua mente clareia, suas emoções se acalmam, sua criatividade retorna, seu foco se intensifica, sua produtividade dispara, porque você para de espalhar sua força para todo lado e começa a canalizá-la para o que realmente importa. E isso te torna imparável. O estoicismo nos lembra que nem tudo que está fora merece ser atendido. Epicteto dizia: de todas as coisas, algumas dependem de nós, outras não. E se não depende de você, não entregue sua energia, não entregue sua paz, não entregue seu poder, porque tudo o que você alimenta com sua atenção, cresce. E se você alimenta o que te enfraquece, está sabotando seu próprio caminho. Mude essa lógica. Use sua energia para plantar, não para reagir. Use-a para criar algo que te aproxime do seu propósito, para construir hábitos que te elevem, para se cercar de pessoas que te impulsionem. Porque uma pessoa com energia bem direcionada pode conquistar qualquer coisa. Pode transformar seu corpo, sua mente, suas finanças, seus relacionamentos, sua vida. Então, faça um pacto com você mesmo. Chega de desgaste desnecessário. Chega de conversas que só te drenam. Chega de pensamentos que te diminuem. Chega de se doar a tudo aquilo que não te devolve nada. A partir de hoje, sua energia é sagrada, e você vai usá-la com sabedoria. Enxergue sua energia como um investimento. Em que você está investindo hoje? Isso te aproxima da sua melhor versão ou te afasta? Se te afasta, solte. Se te esgota, feche. Se não soma, não carregue mais. E o mais importante, recarregue-se. Não apenas descanse. Alimente sua alma. Leia algo que te inspire. Caminhe em silêncio. Converse com alguém que te eleve. Faça exercícios. Ore, medite, ria. Faça o que for preciso para voltar para dentro de si.
porque quando você está cheio por dentro, o mundo não te drena, o mundo não te apaga, o mundo não te quebra, porque você decide quem tem acesso e quanto, e essa decisão muda tudo. Número 10. As palavras podem prometer, mas só os resultados confirmam a evolução. Pare de contar o que vai fazer e comece a fazer. Pare de anunciar seus planos, suas mudanças, suas ideias, suas intenções. Ninguém precisa saber o que você vai conquistar, porque se for de verdade, seus resultados vão falar por você. O verdadeiro poder está no silêncio, no trabalho feito quando ninguém está olhando, na disciplina mantida sem plateia, na constância invisível que, com o tempo, constrói algo impossível de ser ignorado. Vivemos numa era em que todo mundo fala, todos prometem, todos postam, todos anunciam sua transformação, mas poucos cumprem, poucos acordam antes do resto e fazem o trabalho, poucos silenciam suas desculpas e escolhem a ação. Poucos resistem à tentação da validação imediata e simplesmente focam em criar resultados que não precisam ser explicados. Você não precisa dizer ao mundo que está mudando, apenas mude. Não precisa convencer ninguém do seu progresso, apenas progrida, porque resultados não podem ser falsificados. Você pode mentir com palavras, mas não com ações. Pode projetar uma imagem, mas sua realidade sempre revelará a verdade. Se você quer realmente transformar sua vida, pare de buscar atenção e comece a se concentrar. Cada minuto gasto falando sobre o que vai fazer é um minuto que você poderia usar fazendo. E quando toda a sua energia vai para a ação, você não tem tempo para distrações, justificativas ou aparências. Você se torna letalmente produtivo, silencioso, mas imparável. A maioria desiste porque espera resultados rápidos e aplausos fáceis. Mas as verdadeiras mudanças são construídas no silêncio, dia após dia, errando, aprendendo, ajustando, sem câmeras, sem curtidas, sem testemunhas. E quando finalmente os frutos chegam, você não precisa gritar. Eles são evidentes, são reais, são incontestáveis. Quer respeito? Não exija. Conquiste, com seu exemplo, com sua consistência, com sua maneira de viver, porque o respeito verdadeiro não se pede, se impõe com atitudes. E isso só acontece quando você escolhe o trabalho duro em vez do reconhecimento. Quando para de falar e se transforma em ação. As pessoas esquecem o que você disse, mas nunca esquecem o que você fez, e muito menos o que você conquistou. Então, se hoje você está em processo, não se apresse em mostrar resultados. Foque em melhorar um pouco a cada dia, em fazer bem feito, mesmo quando ninguém vê. Porque enquanto você trabalha em silêncio, o mundo já começa a perceber sua mudança. O estoicismo resume isso de forma clara e direta. Deixe que seu caráter fale mais alto do que suas palavras. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, todos insistiam na mesma ideia. Viva o que você prega. Seja coerente, seja disciplinado, não para ser admirado, mas porque é o certo. Porque é a única forma de construir algo que dure. E se um dia você duvidar, lembre-se disso. A meta não é impressionar, é transformar. E a transformação real é silenciosa. Ela amadurece no oculto, cresce sem fazer barulho, porque sabe que, quando florescer, o resultado será tão evidente que ninguém poderá ignorar. Hoje, convido você a se comprometer com você mesmo, não com a opinião pública, a focar no que faz, não no que publica, a se tornar alguém que não precisa falar, porque sua vida já é testemunho, porque seus resultados já são o seu discurso, porque sua evolução já é seu cartão de visita. Então levante-se, haja, melhore, ajuste, não espere aprovação, não explique seu processo, apenas faça, e deixe que o tempo e os resultados falem por você, porque quando o sucesso chega, não é preciso dizer nada. Sua transformação será tão evidente que o mundo será obrigado a reconhecer, e você não terá dito uma única palavra. Número 11. Você não é obrigado a salvar todo mundo. Priorize a sua própria salvação. Pare de tentar salvar quem não quer ser salvo.
Pare de carregar nos ombros a dor, as decisões e as consequências dos outros. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. Não é frieza, é clareza, porque se você continuar se apagando para iluminar os outros, vai chegar o dia em que ficará sem fogo, e ninguém virá te reacender. Você está tão acostumado a sustentar, a dar, a se esticar além do limite, que esqueceu algo fundamental: você também precisa se salvar. Você está exausto, não pelo que faz, mas por tudo que carrega e que não é seu. Está se perdendo tentando resgatar pessoas que não querem se mover. Está desgastando sua mente, sua energia, sua paz em relações onde só você está se esforçando. Mas já está na hora de entender: você não pode transformar quem insiste em permanecer igual. Não pode arrastar quem se recusa a caminhar. Não pode curar quem não quer ver sua própria ferida. Amar não é se apagar. Apoiar não é se sacrificar. Cuidar não é se anular. Você não está aqui para resolver a vida de todo mundo. Está aqui para se responsabilizar por si, pelo seu processo, pela sua paz. Se alguém realmente quiser mudar, vai mudar. Não por pressão, não por pena, mas quando estiver pronto. E se não estiver, tudo bem. Mas que isso não aconteça às suas custas. Te ensinaram que dar tudo é prova de amor, mas ninguém te ensinou que se colocar em primeiro lugar é um ato de amor próprio. E você não pode dar quando está vazio. Não pode ajudar estando em ruínas. Porque quando você se perde tentando salvar os outros, acaba se afogando. E isso não é amor. Isso é autoabandono. Aprenda a olhar para suas relações com honestidade. Pergunte se isso me soma ou me suga. Estou dando por amor ou por culpa? Estou apoiando ou estou carregando? Porque há uma grande diferença. Uma coisa é acompanhar. Outra é ser o suporte emocional de quem não quer assumir sua parte. Uma coisa é estender a mão. Outra é se jogar no abismo achando que vai tirar o outro de lá. Sua energia é valiosa. Sua paz não é negociável. E seu bem-estar não pode depender do caos emocional dos outros. Aprender a soltar também é amar. É amar a si mesmo. É confiar que cada um tem seu próprio processo, seu momento, seu despertar. Você não pode viver o processo de ninguém. Não pode forçar ninguém a se curar. A única coisa que pode fazer é não se esquecer de você no meio disso tudo. O estoicismo nos lembra que não temos controle sobre os outros, apenas sobre nós mesmos. Epicteto foi claro: de todas as coisas, algumas dependem de nós, outras não. Tentar mudar quem não quer mudar é lutar contra o incontrolável. E essa luta sempre te esgota. A sabedoria está em focar no que pode ser mudado, sua atitude, suas decisões, seus limites. E aqui vem a parte mais difícil: impor limites não é deixar de amar. É amar com consciência. É se respeitar o suficiente para não se trair. É permanecer onde há reciprocidade, crescimento, respeito. E se afastar de onde há apenas desgaste, manipulação e dependência emocional disfarçada de afeto. Se hoje você sente que está se perdendo para sustentar outra pessoa, faça uma pausa. Volte para si. Revise seu coração. Revise seus limites. Revise seus motivos. Porque talvez já esteja dando mais do que tem. E o amor não se mede pelo quanto você se anula, mas pelo quanto você consegue se cuidar sem deixar de cuidar. Pelo quanto você pode estar presente para os outros sem deixar de estar presente para si. Então, salve-se. Escolha sua paz. Escolha sua saúde emocional. Escolha seu caminho. E se nesse caminho, alguém quiser crescer com você, seja bem-vindo. Mas se não, continue andando. Porque sua vida não pode parar por quem ainda não está pronto para caminhar.
Ninguém merece que você se traia para sustentá-lo. E você não precisa se perder para provar que ama. O verdadeiro amor começa por você. E quando você se escolhe, se protege, se respeita, inspira os outros a fazer o mesmo. Porque quem se salva a si mesmo, ilumina sem se apagar. E esse é o tipo de luz que o mundo mais precisa. Número 12. O trabalho interior te transforma em um ímã para o que é certo. Pare de correr atrás de tudo. Pare de perseguir pessoas, de forçar oportunidades, de insistir onde claramente não há fluxo. O problema não é que você não mereça o que deseja. O problema é que você não está vibrando na frequência daquilo que realmente está alinhado com você. Quando você foca apenas no que está fora, vive a partir da escassez. Mas quando investe sua energia em se construir por dentro, tudo muda. O trabalho interno não é opcional se você realmente quer atrair algo verdadeiro, duradouro e autêntico. Sua paz, sua autoestima, sua clareza, sua dignidade são seus verdadeiros filtros. Se você não está bem consigo mesmo, vai aceitar migalhas. Se não se valoriza, vai insistir em relações que também não te valorizam. Se não está alinhado com seu propósito, vai se distrair com qualquer coisa que brilha. Por isso, trabalhar em si mesmo não é um luxo, é uma necessidade, é o ponto de partida. Porque quando você muda, tudo muda. Existe uma diferença enorme entre atrair e perseguir. Quando você persegue, está dizendo inconscientemente, isso não é meu. Preciso conquistar, convencer, agarrar. Mas quando atrai, faz isso a partir do seu poder interior. A partir da certeza de que o que é para você virá sem esforço forçado. E não porque você não faz nada, mas porque já não age movido pelo medo, pela ansiedade ou pela carência. Age a partir da plenitude. Você não precisa ser mais carismático, nem ter mais seguidores, nem forçar conexões que não fluem. O que você precisa é trabalhar em si, em curar-se, em estabelecer limites, em dizer não quando algo não ressoa com sua verdade, em parar de justificar comportamentos que te ferem só por medo de ficar sozinho. Porque uma vez que você entende seu valor, sua energia muda. E quando sua energia muda, todo o seu campo de atração muda junto. Quer atrair pessoas leais, oportunidades reais e experiências transformadoras, então torne-se alguém que já vive nessa frequência. Porque o semelhante atrai o semelhante. Você não pode atrair paz estando cheio de caos. Não pode atrair amor se se trata com desamor. Não pode atrair abundância se sua mente vive na escassez. Tudo começa com você. Sempre. Isso também significa que você vai ter que soltar. E dói. Eu sei. Vai ter que soltar vínculos que já não vibram com a sua alma. Relações que antes preenchiam e hoje pesam. Vai ter que fechar portas mesmo com a mão tremendo. Mas acredite, toda vez que você fecha uma porta que não é sua, abre espaço para o que realmente é. E isso vale o vazio momentâneo. Porque nada se compara a viver alinhado. O estoicismo já dizia com clareza, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio sabia que o domínio interior é a raiz da liberdade. Que se você controla sua mente, controla sua vida. Que se você cultiva seu caráter, o mundo ao redor se organiza em consequência. O sábio estoico não reclama do mundo, transforma-o começando por si mesmo. Então comece hoje. Faça de você o seu projeto mais importante. Não para se tornar perfeito, mas para se tornar consciente. Não para se encaixar, mas para se destacar com autenticidade. Trabalhe sua calma, sua presença, sua clareza. Cuide do que você consome, com quem você convive e do que pensa sobre si quando está sozinho. Isso é o que te define. Isso é o que determina o que você atrai. Você não precisa ser mais.
Precisa apenas voltar para si, lembrar do seu valor, parar de implorar pelo que merece, e ter a coragem de soltar o que já não vibra com sua essência. Porque quando você se escolhe, a vida também começa a te escolher. Porque quando você decide se tratar com respeito, o mundo começa a refletir esse mesmo respeito. Não é mágica, é energia, é coerência. E quando essa coerência se torna seu estado natural, você se transforma em um ímã para tudo que vibra na sua frequência. Não por acaso, mas por design. Porque foi você quem criou, de dentro para fora, sem perseguir nada, mas atraindo tudo. Número 13. Destrua a crença de que a idade te limita. Sempre é tempo de abrir os olhos. Pare de pensar que o trem já passou. Pare de repetir essa mentira de que você já está velho demais, de que é tarde demais, de que isso não é mais para você. Não existe relógio mais limitante do que aquele que você coloca na própria cabeça. A idade não é um obstáculo, é uma desculpa disfarçada de justificativa social. E o pior é que muitas vezes essa desculpa nem é sua. É uma crença emprestada, do seu entorno, da sua família, da cultura, mas não da sua verdade. Quem foi que disse que os melhores capítulos da sua história têm data de validade? Quem decretou que só na juventude se pode construir algo grandioso? Há pessoas que despertam aos 20, mas voltam a dormir aos 25, e há outras que despertam aos 50. E a partir daí vivem com uma intensidade, uma lucidez e uma liberdade que nunca haviam sentido antes. Não é a idade, é a consciência, é o fogo interior que você escolhe acender. Não importa quantas velas estejam no seu bolo. A idade não define sua capacidade, define sua perspectiva. Se você acredita que não pode mais, vai parar. Mas se acredita que ainda está no tempo certo, você vai avançar. Porque o verdadeiro limite não está nos anos, está na sua mente. Enquanto houver fôlego em você, há possibilidade de mudar, de aprender, de começar, de amar, de criar, de se reconstruir do zero. E não para ser mais jovem, mas para ser mais vivo. Quebre essa narrativa interna que te repete que já é tarde. Porque cada minuto que você gasta duvidando, poderia estar usando para dar o primeiro passo. Sabe o que é realmente uma perda de tempo? Adiar sua reinvenção por medo do julgamento, da vergonha ou do que vão pensar. Que diferença faz começar algo aos 40, 60 ou 70 anos? O verdadeiro ato de coragem é começar. O que torna tudo grandioso é decidir que a sua história ainda não acabou. O problema não é a idade, é a resignação. É quando você se convence de que é isso mesmo. É quando decide que já não vale mais a pena tentar. Mas vou te dizer uma coisa, sempre vale a pena tentar. Sempre. Porque você nunca sabe que versão sua está esperando para surgir no momento em que você decidir se dar uma nova chance. E não se trata de negar os anos. Trata-se de usá-los a seu favor. Você tem experiência, tem sabedoria, tem cicatrizes que viraram lições, tem uma bagagem que te preparou para tudo o que ainda pode construir agora. Se apenas parar de olhar para o calendário como uma sentença, a idade é sua aliada, não sua inimiga. Basta tratá-la como tal. O estoicismo nos ensina que a virtude e o crescimento não têm prazo de validade. Marco Aurélio, mesmo na velhice, nunca deixou de escrever, de refletir, de buscar ser melhor a cada dia. Ele entendia que enquanto a alma está desperta, sempre há espaço para avançar. Não importa quantos anos você viveu, o que importa é quanta vida você decide colocar nos anos que ainda tem. Quer escrever um livro? Escreva. Quer mudar de carreira? Mude. Quer curar, amar, aprender, transformar seu corpo, se reinventar por dentro? Faça isso.
Você não precisa da idade certa, precisa de uma decisão firme. E essa decisão se toma hoje, não amanhã, hoje, com o que você tem, com quem você é, exatamente como está, porque tudo o que você precisa já está aí dentro. Só falta acreditar que a sua história não termina até que você decida. E se você está lendo isso, ouvindo isso, é porque ainda existe fogo dentro de você. Não o apague, não o ignore, não o adie. Desperte, não pela idade que tem, mas pela vida que ainda pode viver. Faça com que os próximos anos sejam os mais autênticos, os mais intensos, os mais reais. Não pelo que os outros vão ver, mas pelo que você vai sentir ao se olhar no espelho e saber que, independente da idade, o seu momento foi, e continua sendo, agora. Número 14. Mantenha o olhar no horizonte. Transformar leva tempo e exige serenidade. Você não vai mudar sua vida em um dia. E tudo bem, porque o que se constrói rápido, desmorona com a mesma rapidez. Mas o que é construído com paciência, com visão, com coerência, permanece. Hoje eu quero que você entenda com clareza, a transformação verdadeira não é instantânea. Não se trata de velocidade, trata-se de profundidade. E para ir fundo, é preciso ir devagar, mas com constância. Porque a pressa é para quem quer parecer que mudou, mas a paciência é para quem quer mudar de verdade. A impaciência é uma armadilha. Faz você acreditar que não está avançando, quando na verdade está plantando. E como não vê resultados imediatos, se frustra, desiste, muda de plano, recomeça do zero. E aí está o ciclo que te mantém travado, querer resultados grandiosos com esforços impacientes. Querer uma colheita abundante sem respeitar o tempo da semente, da chuva, da espera, do cuidado. A verdadeira transformação é cozida em fogo lento. Não se trata de fazer muito em um dia e nada no seguinte. Trata-se de ser firme, de repetir, de se sustentar mesmo sem motivação, de continuar mesmo sem aplausos, de confiar no processo, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Porque quando você planta com coerência, os frutos chegam, não quando você exige, mas quando está pronto para receber. Muitos desistem dos seus objetivos não por falta de capacidade, mas por excesso de ansiedade. Porque confundem velocidade com progresso. Porque acham que, se nada está mudando por fora, nada está acontecendo por dentro. Mas o que é profundo sempre começa invisível. Um novo hábito, um pensamento diferente, uma emoção controlada. Isso pode parecer pouco hoje, mas com o tempo se transforma numa vida totalmente nova. O problema é que vivemos em uma era de tudo imediato. Você quer resultados em 7 dias, sucesso em 30, transformação em um vídeo, mas a alma não entende atalhos. A mente precisa de repetição, o corpo precisa de constância, e o seu propósito precisa de tempo, não para te atrasar, mas para te preparar. Porque se você recebe antes de estar pronto, perde o que tanto desejou. Mas se forma com paciência, se torna imparável. Cada dia que você escolhe não desistir, você está avançando. Cada pequena ação que você faz hoje, mesmo que não pareça, está construindo algo. Mas é preciso confiar. É preciso manter a visão de longo prazo, porque a vida não recompensa o impaciente. Ela recompensa quem acredita, quem persiste, quem se levanta 1000 vezes com a certeza de que vale a pena. O estoicismo nos ensina que dominar a si mesmo é mais poderoso do que qualquer circunstância externa. Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto está indo. Por isso, mantenha sua visão clara. Não importa se hoje está chovendo ou se há tempestade, você continua. Não importa se o resultado demora, você continua, porque você já sabe aonde quer chegar. E se um dia você se cansar, descanse, mas não desista,
porque muitas vezes você está mais perto do que imagina. A mudança não vem com anúncio, ela simplesmente acontece. Um dia, depois de tanta repetição, algo dentro de você muda, e tudo o que parecia inútil passa a fazer sentido, e tudo o que parecia distante se torna real. Mas só se você tiver tido paciência para esperar, sustentar, confiar. Então hoje, escolha a paciência. Escolha fazer a sua parte sem cobrar que o mundo se apresse. Escolha agir como se já soubesse que seu esforço não é em vão, porque não é. Tudo conta, tudo soma, tudo transforma. Você só precisa de tempo. Tempo e uma mente firme. Olhe para o longo prazo. Visualize quem você será se continuar construindo. Respeite seu ritmo. Nem todos florescem ao mesmo tempo, mas todos florescem se não desistirem. Então continua, mesmo que não apareça, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça ainda, porque o dia vai chegar, e quando chegar, todos vão querer saber como você conseguiu, e você saberá conseguiu porque teve a paciência de não desistir. Número 15. Redefina as palavras com que descreve sua vida para criar um novo destino. Pare de repetir histórias que te diminuem. Pare de alimentar essa narrativa interna que te prende, que te limita, que te sabota sem que você perceba. O que você diz para si mesmo todos os dias não é apenas uma opinião. É um comando que sua mente obedece. Se você acorda toda manhã dizendo que não consegue, que não é bom o suficiente, que nada vai dar certo, você não está descrevendo a realidade. Você está condicionando a realidade. Está se programando para viver uma vida que nem deseja, mas que aceitou como sua só porque a história que conta a si mesmo nunca mudou. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa o que disseram sobre você no passado. Não importa o que acreditou sobre si durante anos. O que importa é o que você escolhe contar a partir de agora. Porque a sua narrativa não reflete o seu destino. Ela cria o seu destino. É a origem, o ponto de partida de toda verdadeira transformação. Se quer mudar sua vida, comece mudando seu discurso interno. Porque ninguém constrói algo grandioso com palavras pequenas. Ninguém cria um futuro poderoso com um vocabulário fraco. Cada pensamento repetido reforça uma crença. E cada crença influencia suas emoções, suas decisões, suas ações. Por isso, sim, as palavras importam, e muito. As que você pensa em silêncio, as que murmura quando algo dá errado, as que usa para se descrever nos momentos de dor. Eu sempre fracasso. Eu não tenho sorte. Eu sou assim mesmo. Pare. Essa voz não é você. Essa voz é um eco automático que você aprendeu, mas que pode desaprender. Reprogramar a mente não é mágica. É prática. É repetição consciente. É dizer ao seu cérebro aquilo que você quer construir, não o que você teme repetir. E no começo é difícil, porque depois de anos acreditando em algo sobre si, o ego resiste, o cérebro se defende. Mas se você insiste, se escolhe com intenção novas palavras a cada dia, sua mente começa a se reorganizar. E isso muda tudo. Comece com afirmações simples, mas poderosas. Estou aprendendo a confiar em mim. Mereço o melhor, mesmo que antes não acreditasse. Estou pronto para crescer. Elas não precisam soar perfeitas. Precisam ser coerentes com a pessoa que você está decidindo se tornar. E repita, em voz alta, no espelho, enquanto caminha. Escreva, reescreva. Encha-se dessas palavras, porque cada palavra positiva é uma nova raiz em sua identidade. E isso não é só desenvolvimento pessoal, é neurociência, é criar novas conexões neurais, é moldar seu cérebro com linguagem,
É dar ao seu sistema nervoso instruções claras para redirecionar seu foco, suas emoções, suas ações. Porque o que você pensa cria um estado interno, e esse estado define como você vive. O estoicismo já compreendia isso com clareza. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Se você pensa como derrotado, viverá como derrotado. Se pensa com possibilidades, agirá com poder. Simples assim. Profundo assim. Faça o trabalho. Toda vez que um pensamento limitante surgir, não aceite sem questionar. Detecte. Confronte. Substitua por uma afirmação que te fortaleça. Torne-se o guardião do seu diálogo interno, porque disso depende o seu caminho. Ninguém muda de vida sem mudar a conversa que tem consigo mesmo. E quando faz isso, começa a notar mudanças sutis. Você se sente diferente. Toma decisões melhores. Atrai pessoas diferentes. Portas se abrem. Porque agora sua mente está alinhada com seu propósito. E tudo isso começou com uma decisão: mudar a história que você conta para si mesmo. Não se defina pelos seus erros, pelo seu passado ou pelos seus medos. Defina-se pelo seu potencial, por aquilo que está construindo, pela verdade que decidiu acreditar hoje. Porque você não é suas circunstâncias, você é sua narrativa. E se tiver coragem de reescrevê-la, terá poder para transformar o seu destino. Se você chegou até aqui, se orgulhe. Você faz parte do grupo raro, aquele que não apenas escuta, mas que chega até o fim, reflete e decide agir. Isso já te coloca entre os comprometidos com a própria transformação. Então honre esse compromisso agora mesmo, vá até os comentários e escreva: hoje paro de falar, ajo, sou estoico. Escreva para selar isso na sua mente, para que seu cérebro registre como um comando firme, para que você comece a viver com mais ação, mais silêncio e mais foco. E se essa mensagem te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos crescer juntos com conteúdo prático, profundo e transformador. Isso é só o começo. Continue aprendendo. Continue evoluindo. E acima de tudo, continue em silêncio executando.